não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A coisa mais fácil do mundo é o cientista social se colocar a uma distância do processo descrito como se ele fosse um anjo do Senhor, tá certo? Ou se ele fosse um ser extracósmico que está observando o processo. Por exemplo, eu acho a coisa mais notável, quando você estuda um dos pioneiros da ciência social, que foi Karl Marx, embora ele insista na praxis, que é a unidade prática e teoria, você não vê um momento ele analisar a sua própria posição social. A sua própria posição. Para que classe social pertencia a Karl Marx? Você não vê uma menção a isso em toda a obra dele. Se a classe social tem algo a ver com a ideologia que você desenvolve, então, qual era a posição social de Karl Marx na ordem das classes e como isto afetou, vamos dizer, a sua visão ideológica da sociedade? Você não vê uma linha a respeito disso. Então, a praxis de que ele fala é uma praxis inteiramente coisificada, é uma caricatura de praxis, é uma coisa vista como se fosse um teatrinho, e não é a realidade da atuação do próprio Karl Marx. Então, quando ele diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva do processo histórico, porque o proletariado é a classe explorada que não explora ninguém, eu digo, bom, mas como você se coloca nisso? Como foi possível que você, não sendo proletário, fosse o primeiro a chegar a essa visão objetiva? Você nos deve uma explicação sobre isso. Se você diz que só o proletariado pode ter essa visão, mas ao mesmo tempo você não sendo proletário, você é o primeiro que a alcança, você nos deve uma explicação. Essa explicação está ausente e está ausente a consciência do problema. Então eu digo, isto não é ciência social. Isso é um fingimento, quer dizer, o indivíduo está fingindo que a sociedade é como se fosse um laboratório, né, que só tem ratinhos, e ele não sendo evidentemente um ratinho, ele descreve a conduta dos ratinhos desde fora e desde cima. Então, isto é a ilusão constitutiva das ciências sociais. E livrar-se desta ilusão, vamos dizer, eu acho que é a primeira condição para um método objetivo nas ciências sociais. Então, essa apostila sobre o método das ciências sociais está acessível, não sei se está online, mas se não estiver, daqui a pouco nós vamos colocar em circulação aqui através do Seminário de Filosofia. Quer dizer, uma outra investigação feita foi sobre a natureza do poder. E isso serviu de base ao curso de Filosofia Política, que com o nome execrável de Teoria do Estado, eu dei na Universidade Católica do Paraná, por duas vezes eu dei o mesmo curso. E o curso partia de uma sugestão que eu peguei, por incrível que pareça, em Bertrand Russell, quando ele diz, né, que o relógio parado também acerta 2 vezes por dia. Bertrand Russell diz que o poder é o conceito central das ciências sociais, ou pelo menos da ciência política. Eu digo, não tem a menor dúvida. Mas a palavra poder aí deve ser tomada, não no sentido convencional do poder político, que se identifica com o Estado, mas
nós devemos nos aproveitar da circunstância de que na língua portuguesa poder é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo, e devemos tomar o poder no sentido de verbo. Quer dizer, o poder é poder fazer alguma coisa. Tá certo? Então, definindo o poder como a possibilidade concreta de ação. Possibilidade concreta pode também ser dito como potência de ação, para distinguir da mera possibilidade teórica. Por exemplo, eu tenho, teoricamente, a possibilidade de me tornar Papa, mas concretamente eu não tenho. Ou pelo menos não tenho mais. Eu devia ter pensado nisso um pouco mais cedo. Tá certo? Aliás, eu odiaria ser Papa. Mas então, o poder é a possibilidade concreta de ação, e o poder no sentido político da coisa é a possibilidade de ação sobre os outros no sentido de dirigir a utilização que eles fazem do seu próprio poder. Cada pessoa só faz algo quando pode fazer, né? Então, cada um tem uma possibilidade de ação, uma possibilidade concreta de ação, e é a possibilidade que o indivíduo tem pode ser integrada dentro do corpo de possibilidades que um outro tem. Por exemplo, se Stalin mandava um oficial prender lá um inimigo, supõe-se que o oficial tem o poder de prender o inimigo, mas esse poder estava integrado dentro do poder de Stalin de mandar fazer isso ou aquilo. Então, vamos dizer, é da natureza do poder humano, né, ele estar sempre sendo integrado em outros conjuntos que transcendem a sua esfera de poder. Em última análise, se você chegar no topo do poder humano e imaginar o homem mais poderoso que já existiu, tá certo? Ainda assim o conjunto do poder dele está integrado dentro da estrutura do universo onde ele existe, a qual ele não vai poder mudar. Então, da fenomenologia do poder, sai então a tipificação das modalidades de poder, que são, evidentemente, 3. Né? O primeiro poder que você tem sobre os outros é o poder de matá-lo, ou de lhe trazer um dano intolerável, ou o poder de convencê-lo de que você pode fazer isto. Esta é a forma primeira e mais elementar do poder. Essa nós a conhecemos desde pequeno, quando nossa mãe ameaça bater na nossa bunda se nós fizermos isto ou aquilo, e nós então julgamos mais prudente não fazer. Tá certo? A segunda modalidade de poder é aquela que, em vez de ameaça de um dano, nos traz a promessa de um benefício. Faça isso que eu lhe dou um doce. É fácil você perceber que a primeira forma é muito mais persuasiva do que a segunda. Porque a primeira tem um elemento coercitivo, que pode chegar, vamos dizer, ao dano extremo, que é de trazer a morte ao indivíduo. Quer dizer, eu posso matar você, ou você faz o que eu estou lhe mandando fazer, ou você nunca mais fará nada. A segunda forma impõe uma escolha. Você pode aceitar o benefício, ou você pode se abster do benefício. E a terceira forma é a persuasão. Você pode convencer alguém a fazer alguma coisa. Tá certo? Então, essas 3 formas são as únicas que existem. E elas se corporificam, então, no poder político-militar, no poder econômico e no poder intelectual, religioso, espiritual, como queiram chamar. Tá certo? Essas 3 formas dificilmente aparecem em modalidade pura, aparecem mescladas. Tá certo? Porém, hoje nós temos um campo de observação maravilhoso sobre isso. Que, hoje em dia, os 3 grandes blocos que disputam o poder no mundo e que têm projetos de domínio mundial, eles representam, de algum modo, as 3 modalidades de poder. Você tem, em primeiro lugar, o esquema russo-chinês, que é inteiramente baseado no poder político-militar. Por que ele é baseado no poder político-militar?
Bom, primeiro vou dizer quais são os três. O primeiro, o russo-chinês. O segundo é o ocidental, que é corporificado mais ou menos no grupo Bilderberg, Council of Foreign Relations, etc. E o terceiro é o esquema islâmico. Então, se nós perguntarmos quais são as classes sociais das quais se compõem os representantes desse poder, você vê que imediatamente as concepções que elas têm do mundo e da sua estratégia refletem a sua posição na sociedade. A elite dominante russo-chinesa é inteirinha composta de burocratas estatais, militares e funcionários dos serviços de inteligência. Por que é assim? Porque eles eliminaram todos os poderes intermediários. As representações de classe, as igrejas, etc. Eles eliminaram tudo, sobrou somente a burocracia estatal, que é eminentemente os serviços secretos. Então, é evidente, se eles são, né, oficiais militares e mesmo serviço secreto, eles pensam como oficiais militares e mesmo serviço secreto, e, portanto, a questão geopolítico-militar é a única coisa que lhes interessa. A elite ocidental é composta eminentemente de banqueiros e financistas, né? E a elite islâmica é composta de líderes religiosos. Então nós temos, de certo modo, pela primeira vez na história do mundo, nós temos essa situação altamente didática em que os três grandes grupos que disputam o poder no mundo expressam, de algum modo, as três modalidades fundamentais de poder. Isso não quer dizer que eles não usem de todos os recursos possíveis, inclusive os recursos característicos das outras modalidades de poder, mas na sua concepção geral, você vê, é muito claro que, por exemplo, o esquema russo-chinês explica tudo em termos geopolítico-militares. Né? Isso está muito claro, por exemplo, nas obras do professor Alexander Dugin, com o qual eu terei, segundo se diz, um debate daqui a algum tempo, está sendo planejado aí, não sei como é que vai ser isso. Um debate muito estranho, porque eu não sou 100% oposto às ideias do professor Dugin, tem muita que eu concordo, então eu não sou um oponente simétrico. Mas, por exemplo, na concepção que ele tem, na descrição que ele faz da situação do poder no mundo, é eminentemente uma descrição geopolítica. Né? Ao passo que, se você pega as análises feitas pelo pessoal do globalismo ocidental, em primeiríssimo lugar, análises econômicas. Né? Claro que eles não desconhecem a geopolítica, mas isso está em segundo lugar. Mais ainda, tem que ser assim, porque a elite russo-chinesa está localizada geograficamente. A elite russo-chinesa é russa e é chinesa. Quer dizer, a elite russa é o governo russo e a elite chinesa é o governo chinês. Então, vamos dizer, a soberania territorial é base do seu raciocínio, evidentemente. Mas o globalismo ocidental não tem base geográfica, embora ele seja predominantemente anglo-americano, ele não se identifica com os interesses nacionais, nem com os interesses estatais dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então, é um grupo muito mais plurinacional, é realmente global, né? E onde o seu grande esforço é para constituir um governo global no qual as soberanias nacionais sejam absorvidas. Então, evidentemente, eles não podem representar uma soberania nacional e querer extingui-la ao mesmo tempo. E o terceiro grupo também não é geograficamente localizado. Onde está a elite islâmica? Ela está onde estiver o Islã. E o Islã, é bom vocês saberem, o Islã não é só uma religião, o Islã é um Estado multinacional. Quer dizer, o Islã é toda uma concepção de dominação política também. Vamos dizer, estender o domínio islâmico a toda a face da terra, por meio da persuasão ou por meio da força, é uma obrigação islâmica fundamental. Então, mas ao mesmo tempo, essa obrigação não está identificada com nenhum Estado islâmico em particular. Quer dizer, o indivíduo que, representando uma nação islâmica, cuidasse antes dos interesses dela do que dos interesses do Islã como um todo, seria execrado pela comunidade e não permaneceria no poder mais 2 minutos. Está aí o Mubarak, já está caindo pelas tabelas, precisamente por causa disso. Né? Aqui a elite ocidental
né, que gosta muito de raciocinar na base do wishful thinking, está dizendo que não é um movimento leigo no qual a fraternidade islâmica não está participando muito. Conversa mole. Tá certo? Essa é uma longa agitação. A fraternidade islâmica faz agitação contra o Hosni Mubarak faz 30 anos e finalmente a coisa explodiu, né? Então, o que eles têm contra o Mubarak? Bom, o Mubarak, em princípio, é um aliado do Ocidente, então ele está trabalhando em favor dos seus aliados ocidentais e dos interesses nacionais do Egito e não a favor do grande projeto islâmico de ocupação mundial. Então ele é um corpo estranho dentro do Islã e ele vai ter que ser expelido mais cedo ou mais tarde. Então, hoje nós temos, eu fiz esse parênteses só para mostrar que hoje nós temos uma situação didática, no qual as três formas fundamentais do poder aparecem manifestadas em três esquemas globais de dominação. Então, foi para compreender como que nós chegamos a isto, quer dizer, como que nós chegamos a um ponto em que imensos esquemas de poder pretendem dominar o planeta inteiro, tá certo? E naturalmente impor as suas normas a populações que os desconhecem por completo, né? E foi justamente para tentar entender isso que eu comecei a investigação sobre a mentalidade revolucionária. Ou seja, o que me levou a esta investigação não foi o fenômeno dos movimentos revolucionários em si, formalmente conhecidos como tais, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, etc., etc., mas o processo político mundial inteiro. Por quê? A partir do momento em que eu procurei, vamos dizer, criar um conceito de revolução, encontrar um conceito de revolução que fosse suficientemente abrangente, que atendesse às condições da definição segundo Aristóteles, quer dizer, você tem que definir o objeto inteiro e nada fora dele, né? Então eu acabei definindo revolução como, vamos dizer, um projeto de modificação profunda da sociedade humana a ser realizado mediante a concentração do poder. Porque se faltam desses dois elementos, você não tem um processo revolucionário, você tem algum outro processo parecido. Por exemplo, um país pode constituir um governo autoritário momentaneamente para enfrentar um desafio, como se constituiu, por exemplo, na Áustria. Na Áustria você tinha lá dois grupos nazistas e comunistas querendo estourar o país. Então criaram um governo autoritário para sufocar os dois movimentos revolucionários. Este governo, embora concentrasse o poder na sua mão, não tinha projeto de modificação profunda da sociedade, mas justamente o projeto de proibir a modificação, de vetar a modificação profunda, né? Em outros casos, você tem, vamos dizer, grandes processos insurrecionais que levam o nome de revolução, como por exemplo a Revolução Americana, mas que não são revolução nesse sentido, porque não implicam a concentração do poder. E, na realidade, não modificaram em nada a estrutura da sociedade. O que, se você, lendo, por exemplo, no famoso livro Andrew McLaughlin, A História Constitucional dos Estados Unidos, você vê que os primeiros, a dita Revolução Americana, não modificou praticamente nada da legislação que vinha do tempo da colônia, integrando leis inglesas que tinham 7, 8 séculos. Então não houve modificação da sociedade, né? E muito menos concentração do poder. Então por que continuamos chamando a Revolução Americana de revolução, quando foi apenas uma guerra de independência? Então, examinando vários processos revolucionários, eu cheguei a essa definição. Mas tão logo cheguei a essa definição, eu vi que isto tinha uma aplicação muito mais ampla do que as revoluções violentas, ou sangrentas. Então, tínhamos que incluir aí as chamadas revoluções pelo alto, como definiu Adolf Hitler. Quer dizer, você já está no poder, você o conquista por meios não revolucionários, você o conquista por meios legais estabelecidos, e daí você começa a revolução desde cima, como foi feito por Hitler, como foi feito pelo Allende, e como está sendo feito no Brasil, né?
Houve, no começo dos anos 2000, houve um congresso internacional comunista em Pequim, e um autor japonês, cujo nome eu esqueci completamente, mas que mais tarde eu posso lhes fornecer, foi o sujeito que melhor resumiu a situação. Ele disse, olha, não haverá mais revoluções insurrecionais, isso acabou. Quer dizer, todas as revoluções serão por cima. Então nós temos que conquistar o poder pelas eleições. Com o detalhe seguinte, uma vez que nós chegamos ao poder pelas eleições, nós não saímos de lá nunca mais. Isso foi exatamente o que foi feito no Brasil. E foi isso que o Hitler tentou fazer na Alemanha, e que ele estaria lá até hoje se não tivesse tido a guerra. Né? Então, esses processos também são revolucionários. E é claro que os projetos de globalização, os 3 projetos de globalização, são o suprassumo do movimento revolucionário, porque pressupõe a modificação mais profunda que você pode imaginar. Né? Você imagina o que significaria para dezenas de nações, de repente, elas serem submetidas a um governo que está colocado no exterior e que baixa as legislações sem nem você saber de onde vieram, como aliás já está acontecendo hoje, quer dizer, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, etc., tomam decisões, você é obrigado a obedecer sem nem saber. O povo não fica nem sabendo a origem daquelas leis. Né? Ou então você islamizar o mundo inteiro à força, tá certo? Ou então você submeter todo mundo ao domínio russo-chinês. Claro que isso é uma modificação profunda, e a centralização de poder é a mais formidável que já se viu ao longo da história. Então é claro que isto é um processo revolucionário. Né? Então, foi para explicar isto, e não somente os movimentos revolucionários formais, que eu empreendi o estudo sobre a mentalidade revolucionária, na qual eu não tive a ambição de dar uma explicação global, mas somente explicar os princípios do discurso revolucionário de autolegitimação. Então é eminentemente um estudo sobre a ordem do discurso e os fundamentos do discurso, mostrando que esses fundamentos, então, são as famosas 3 inversões. A inversão do tempo, que é uma herança messiânica, né? A inversão do sujeito e objeto, e a inversão da responsabilidade moral, que é a negação do princípio de autoria. Nesse ínterim, foi com vistas a fundamentar isso aí, que isto muito tempo atrás, né? Que eu vi que eu tinha que me aprofundar no estudo da teoria do discurso. E foi aí mesmo que eu fui buscar o órgão de Aristóteles e lê-lo de acordo com uma sugestão que eu tinha encontrado em Avicena. Avicena inclui no órgão a poética e a retórica. Para mim parece a coisa mais óbvia do mundo. Né? Mas eu vi esta menção no livro do Barão Carradevaux sobre Avicena, e depois procurei outras informações a respeito, nunca encontrei. Quer dizer, eu não sei se Avicena escreveu mais sobre isso, mas eu só conheço um parágrafo no qual ele diz isso. E vi a mesma sugestão insinuada em Santo Tomás de Aquino. E procurei, não encontrei mais nada. Falei, bom, então eu acho que vale a pena escavar isso aí, porque se a poética e a retórica fazem parte do órgão, então a conversão do discurso, o mecanismo interno de conversão do discurso, quer dizer, desde a expressão de impressões imediatas, que é a poética, até a formalização numa demonstração matemática, isso faz parte da natureza do discurso e deve estar lá embutido do Aristóteles, e foi daí que eu tirei a teoria dos 4 discursos. Tá certo? Para resolver essas coisas, claro que surgiram milhões de problemas de método, não é isso? E, por exemplo, como eu poderia garantir, vamos dizer, a minha própria idoneidade para fazer esses estudos? Porque eu, vocês sabem, eu não sou fructifier. Eu, quando era moleque, era mentiroso pra caramba, inventava 1001 história, enrolava todo mundo. Eu falei, como é que eu vou fazer para eu me precaver contra, vamos dizer, as minhas próprias más inclinações? Então, foi pensando nisso que eu criei o método que eu chamei a contemplação amorosa.
E a contemplação amorosa significa simplesmente reconhecer a integridade do ente, não só no sentido fenomenológico, onde Edmund Husserl recomenda, vamos dizer, o maior respeito pela constituição própria do ente e pela sua maneira de apresentar-se, mas eu achei que era preciso dar um passo mais. Era preciso querer que o objeto fosse o que é, o que significa você ter um amor por ele. Ou seja, vamos dizer, a mera objetividade fenomenológica, quer dizer, o respeito pela modalidade de apresentação do objeto e descrevê-lo tal como ele mesmo se apresenta, supõe uma atitude ética que não está abrangida no método de Husserl. Né? O simples fato de o filósofo querer ser inteiramente objetivo e querer respeitar a integridade do objeto, isso aí não basta. Porque toda a faixa de relações que há entre você e o objeto, vamos dizer, com toda a carga de valores, afeições, etc., etc., ela pode contribuir para confundir completamente a sua visão do objeto, ou ao contrário, pode contribuir para esclarecê-la. Vamos dizer que, pela minha experiência, você compreende o ser humano melhor quando você olha com simpatia do que com antipatia. A antipatia, naturalmente, te afasta do objeto, faz com que você o estranhe e que você o tema e talvez até o odeie. E, na medida em que você o odeia, você vai preencher todo o espaço com projeções do seu próprio sentimento. Ao passo que, se você amar o objeto, então o que é amar? Amar, dizia esse nome aqui, amor é o desejo de eternidade do ser amado. Então, se eu quero contemplar o objeto no que ele é, vamos dizer, na sua essência eterna, eu tenho que ter amor por ele, senão eu não posso fazer isto. O que significa que este método tem certos limites para a sua aplicação. Chega um instante onde você está descrevendo um objeto que não pode ser amado de maneira alguma. E o impedimento do amor é um dos elementos fundamentais também na sua descrição. Quando se trata de algo fundamentalmente odioso. Por fim, é claro que para isso houve uma série de estudos parciais, estudos sobre a natureza da psique, o próprio estudo da astrocaracterologia, que foi um problema, um abacaxi científico enorme, e outros estudos, mas eu destacaria como mais importante de todos aquele que eu resumi no curso A Consciência de Imortalidade. Porque a partir do momento onde você tem elementos factuais que comprovam a existência de consciência independentemente do funcionamento do corpo, então é claro que a ideia do eu permanente não tem nada a ver com o corpo e com todas as transformações que ele sofre ao longo do tempo. Quando você vê que as pessoas que forneceram depoimentos sobre as suas percepções em estado de parada cardíaca, portanto de parada cerebral, notam que elas tinham uma consciência muito mais aguda e muito mais veloz, que elas transitavam entre várias faixas do tempo com uma velocidade impressionante, inclusive apreendendo aspectos da sua própria vida e relacionando como jamais tinham conseguido fazer antes. Então, esse depoimento é de uma importância extraordinária, porque mostra duas coisas. Primeiro, toda tentativa de compreender a consciência humana a partir do estudo do corpo humano, do cérebro, é perda de tempo. O que você pode estudar são mecanismos psíquicos, mecanismos da mente. Mas consciência não é a mente. A mente não é o cérebro, a consciência não é a mente, e o eu não é a consciência. Raciocinando um pouco agora a partir, vamos dizer, de dados da revelação,
nós vemos o seguinte: você não tem nenhum único depoimento de pessoa que nesse estado tenha se transformado em Deus. Nenhum foi absorvido em Deus e perdeu a sua individualidade. Segundo, no Evangelho, Jesus Cristo promete a salvação. E a salvação pressupõe a durabilidade ilimitada do eu humano. Aquele que vai ser salvo, vamos dizer, é a sua alma, portanto é o seu eu permanente, que vai conservar a sua individualidade, não só a sua individualidade, como conserva de fato as suas recordações. E reconhece os outros seres humanos. Ora, é evidente que isso é radicalmente incompatível com a possibilidade do que o René Guénon chama de realização metafísica, ou seja, onde você vai transcender a salvação. Você vê, Jesus Cristo prometeu a salvação. O René Guénon, uma modesta exemplar, prometeu algo mais. Que diz que é muito superior à salvação. Só que essa perspectiva é incompatível com a salvação. Porque se você vai ser salvo, você vai ter que perseverar na sua individualidade. Ou seja, dissolver a individualidade não é salvá-la de maneira alguma. Então você vai conservar a sua individualidade, suas memórias, você vai reconhecer as pessoas, e você vai ter uma outra modalidade de existência, da qual nós podemos ter algum vislumbre por esses depoimentos que essas pessoas deram no momento. Note bem que eu não estou falando das experiências que elas tiveram com relação, vamos dizer, à vida além túmulo, mas essa experiência que eles tiveram com relação a esta vida, na qual eles tinham uma consciência muito mais aguda e muito mais clara de tudo que estava se passando em torno, e uma consciência das suas próprias vidas. Ora, eu não encontro em parte alguma das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo a promessa de que nós vamos nos transformar em Deus e de que nós seremos o próprio Deus. Você pode, metaforicamente, como disse São Paulo, mas ele disse em vida, na sua vida física. Eu não existo mais, é Cristo que existe em mim. Ora, o que esse Cristo está fazendo lá? O Cristo está constituindo enquanto indivíduo. Porque é o Logos divino que é o fundamento da existência, da consistência ontológica do ser, nesta vida e na próxima. Então, Cristo está em mim, não para me dissolver, fazer com que eu cesse de existir, mas justamente para que eu exista. E que para que eu exista como Jesus Cristo? Não, como São Paulo apóstolo. Está entendendo? Então, toda perspectiva que vá além da salvação é um blefe. É assim uma promessa que ninguém pode cumprir. Se entre os realizados metafísicos que eu conheci, nenhum se parecia com Deus. Nem um pouquinho. Eu conheci Martin Lins, eu conheci o Seyd Hossein Nasr, eu conheci o Fritjof Schwann, eram todos realizados metafísicos. Não se parecia com Deus nem um pouco. E nada fez de divino. Então, o Padre Pio fez coisas muito mais divinas do que ele e nunca disse que tinha virado Deus. Então, tudo isso aí é evidentemente um blefe. E eu só posso explicar isso como parte de um imenso esquema de conquista do poder, onde se vai tentar absorver as energias sobrantes de outras religiões e absorvê-las dentro do quadro sufi, islâmico, etc, etc. Bom, isso não vem ao caso no momento.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.